Boa noite, queridos amigos da Orla do Dragão. Mais um quiosque do Dragão começando. Eu sou o Marcos Vinícius. Estou aqui mais uma vez para conversar, bater aquele papo com vocês sobre RPG de mesa. Falar um pouco sobre como esse entretenimento, esse hobby, né? Melhor coisa, esse hobby faz parte da nossa vida há muito tempo e como que a gente pode fazer para pessoas que estão começando, que querem conhecer, que querem jogar também, que curtem jogar e querem falar um pouco mais. A gente vai bater algum papo sobre isso, falar um pouco sobre jogos. E hoje, como estamos próximos ao Halloween, ou o dia do Saci, se você preferir, né? Mas não quero falar sobre isso, mas eu tinha que falar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre jogos de terror, vamos falar um pouquinho sobre mesas que já jogamos de terror. Então, junto comigo aqui tem o Paulo Weber. Aqui eu sou o Paulo Weber, sou um dos narradores e criadores do projeto. E aqui vamos falar sobre joguinhos de terror, né? E como ambientá-los e dar uns dicas. Ou seja, o nosso método não é a verdade absoluta, é mais uma conversa aqui descontraída, de dicas, né? Como a gente faz, como é que a gente interage, quais jogos a gente já testou e tudo mais. Enfim, Marcos, passa a bola pra gente. Vamos começar, eu vou pedir pro Paulo começar aí uma pequena enquete para quem quiser participar. Deixa rolando aí durante alguns minutos. Se você curte terror, se você curte jogos de terror, tanto RPG quanto jogos digitais, né? Vamos falar um pouco sobre essa franquia aí, né? Que agrada muitas pessoas. Esse gênero que agrada muitas pessoas. Principalmente o Igor, que hoje, nesse momento, ele está jogando um joguinho de terror, né? Aos sábados ele tem o hábito de jogar com um grupo que joga presencial com ele, né? A gente está tentando trazer esse grupo para aqui, para o Orla do Dragão, e espero que a gente consiga dentro em breve. Pergunta, bota aí, né? Curto jogos de terror, aí bota a opção lá, jogos digitais, videogame, computador e coisas do gênero. Você curte jogos de terror. Isso aí, beleza. E querendo, assim, falar um pouco, iniciar, né? Qual é a nossa ideia? Falar sobre jogos específicos de franquias que tem no Brasil disponível para a gente jogar. De repente alguma publicação que te inspire a narrar uma mesa de terror, que é uma coisa que eu acho bem útil, principalmente quando você... poxa, eu vejo uma série que é de terror e eu curto bastante e eu quero jogar uma mesa nesse estilo. Ou, porra, li um livro que me inspirou bastante, queria trazer um pouco desse cenário para dentro do RPG. Vamos falar um pouco disso e como trazer essas ideias para o papel. Então, Paulinho, vamos à primeira parte do nosso bate-papo, né? Assim, quais são os jogos de terror que a gente já jogou? Muito bom. E a lista é grande. A lista é muito grande porque no RPG eu não tenho mais eu não tenho um dizer qual um gênero favorito, né? Porque pra mim fantasia e o terror, ele tá lado a lado. São dois tipos de gêneros de RPG de literatura que eu consumo bastante. Então eu não tenho como afirmar pra ti assim qual que eu gosto mais, assim, mas de ambos eu já joguei muitos. Mas hoje não interessa a fantasia, meu irmão. Apesar de você fazer da fantasia um terror na nossa vida no jogo. Mas a gente tá falando hoje do terror, do que dá medo nas pessoas. Na verdade, eu gosto de jogar jogos de terror. Na verdade, eu gosto de mestrar jogos de terror, não de jogar. Que você tá no controle da situação. Exatamente. Não sou eu que vou ficar na atenção, vou só trazer atenção para as pessoas que estão na mesa. Mas o que eu gosto mais de narrar jogos de terror é por quê? Porque eu tenho medo desta porcaria e por isso eu gosto de retratar o meu medo para quem tá jogando. Que delícia, né? Isso que eu acho mais interessante na hora de mestrar um jogo de RPG nesse gênero. Tem um jogo que eu já citei algumas vezes aqui com o pessoal, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dessa narrativa que eu tive, que foi bem legal, foi com um grupo que eu jogava onde eu morava aí no Rio. Mas, cara, eu acho que quando você traz aquilo que te dá medo para um jogo, você consegue trazer aquela sensação de medo e sentir que as pessoas estão com aquela tensão nas suas ações, eu acho que isso é muito divertido, me traz uma empolgação muito grande. E claro, rodou em GURPS, só para poder conferir, porque marcar no bingo aqui, marcar no bingo. Marca no bingo aí, quantas vezes ele falou de GURPS hoje? Então, já foi a primeira.
Olha, cara, eu consumo muito. A última mídia que eu comecei a consumir terror foi na literatura, porque confesso que pra mim o terror ele é muito visual. O terror / horror psicológico pra mim não era um gênero que eu curtia tanto. Tanto que eu gostava muito mais nos games, por exemplo, de Resident Evil do que Silent Hill. Que era um horror mais... Um era mais visual do que o outro, assim, na minha opinião. Eu demorei muito pra absorver esse estilo. E confesso que com, assim, tudo pra mim como começou no RPG... Então o RPG veio me empurrando para consumir outros tipos de mídia. Então quando eu comecei a me interessar por gênero de terror no RPG, eu fui mais abrangendo mais. Mas assim, eu confesso que eu gosto muito mais da visão que o mundo das trevas, né, o famoso storytelling, traz de que você é o horror do que você combater o horror. Apesar de curtir séries como Supernatural, que você combate o horror. Mas o fato de você ser um monstro, pra mim, é muito mais encantador. Porque eu trabalho uma perspectiva que eu nunca vi. Eu não vi em nenhum filme que o protagonista é um monstro. É filme bom, no caso, né? Tipo, pegar uns aí... Sim. Eu só quero saber, vale falar mal de algumas obras? Cara, a gente vai ter que arcar com as consequências disso, né? Porque tem gente que é fã e tal. Lembrando que a gente vai falar aqui coisas que nós somos fãs, então, ou coisas que a gente não é tão fã. E principalmente aquilo que inspira a gente trazer isso pra mesa de RPG, né? Então a gente tem que aceitar a opinião. Tanto a galera vai ter que entender nosso lado falando sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E também a gente vai entender quando vocês trouxerem a opinião de vocês, falando, cara, eu não concordo muito com você e tal. Mas, por favor, vamos manter sempre o respeito, apesar de que às vezes a gente se empolga e fala de um jeito bem carioca de ser. Mas pode falar. Desculpa aí, foi mal. Foi mal aí, rapaziada. Qual é, meu parceiro? Fala aí. Mas eu gosto do gênero de Mundo das Trevas, porque é o jogo de RPG mais clássico que a gente tem ligado ao terror. Mas eu confesso que na década de 2000 lá, o que eu mais jogava como gênero de terror era aquele complemento que tinha de Mundo das Trevas de Caçadores Caçados. Cara, era bom demais enfrentar lobisomem, vampiro, aparição e seja lá o que for, com um caçador, com um mano bunda rachada. E, cara, eu gostava muito de fazer assim, porque empolgava bastante, sabe? Esse assim eu até curto, cara. O que eu não gosto muito do gênero de terror, eu sei que a galera do Games vai mais entender o que eu quero passar. É jogos dos tipo Outlast, é que você é um bosta, que nem atirar você sabe. Você tá numa situação horrível. Tipo, o Outlast é um jogo que você só tem uma câmera na mão, a única coisa que você só fazer é correr. Esse tipo de jogo que a única agência que eu tenho é correr, eu acho horrível. Não. Eu também concordo com você. Tipo, não. É por isso que Call of Cthulhu é meio estranho. Porque, tipo, não importa, você é sempre muito, muito merda pra enfrentar qualquer coisa que aparecer. Então eu acho muito estranho. Sim. Então pra mim é muito ruim nesse sentido. Eu gosto mais, assim, tipo, o Resident Evil, por exemplo, eu conseguia, ok, eu não vou conseguir enfrentar tudo. Mas pelo menos eu consegui atrasar uma criatura pra poder fugir, já era uma coisa. Agora, o que me irritava também, tipo, esses jogos de terror que você só podia fugir, tudo era muito, tipo, além de ser uma situação horrível, eles faziam aqueles jogos muito escuros, muito opressivo, e você não conseguia. Às vezes não era porque eu tava com medo, não sabia enxergar nem pra onde eu tava indo. Então me irritava muito, tipo, era muito frustrante jogar algo assim. Agora, uma coisa que eu também sou muito fã é os filmes de terror. Mas eu gosto dos filmes de terror que é sobrenatural mesmo. Uns caras capirotos da vida aí, uns fantasmas, aparição, uns monstros, ET. Pra mim eu acho muito bacana porque é um terror pra mim um pouco distante. É um assunto que eu não gosto muito de entrar, porque não é a minha vibe, tá? Filme de terror, jump scares não é comigo. Eu estou aquele cara que já viu tantos que você já sabe até antecipar quando vai ter um jump scare. É difícil eu me assustar com um. Você sabe quando a música tá baixando, tá uma distorçãozinha, vai vir agora. Ou a câmera dá uma jogadinha meio
centralizado, né? Ali vai vir aquela sensação de que a visão de terceira pessoa, de primeira pessoa... O último jumpscare que me pegou mesmo foi aquele... Não sei se tu viu esse filme, acho que não. É Invocação do Mal. Não mesmo, claro que não. Tem uma cena, a galera vai se ligar. Eu vou só ver o gestual e a pessoa vai entender. Essa cena, mano, me fez eu pular da cadeira. Quero nem saber dessa cena. 2 palminhas foi o suficiente pra me tomar um susto no cinema. Foi maneiro. Aí tá legal. Eu tomo mais susto no cinema do que em casa. Talvez seja por causa do áudio, né? Cacau Eu... chegou aqui pra dar oi e Letícia passou aqui por trás. Bom, vamos lá. Cara, quero falar muito sobre um jogo específico e a gente tem que trazer as inspirações de terror que vieram pra gente. Eu vou falar pra vocês que minha vibe não é ver filme de terror, então isso nunca vai me inspirar a nenhum tipo de jogo. Porém, tiveram alguns jogos digitais, Play 1 e tal, que quem viveu, que faz parte também. A gente trouxe uma aventura disso, o meu primeiro grupo de RPG, pra jogar uma história, que foi Parasite Eve. Cara, eu amo esse jogo é muito bom, cara. Tá sabendo que vai ter um remake, né? Vamos fazer. Tô ligado. Parasite Eve, ele tinha aquela história de parasitas que... Eu não lembro todo o background do jogo em si, mas a gente trouxe aquela história foi um dos primeiros jogos de terror que eu já joguei. Esse em específico eu joguei. Cara, foi tenso, foi divertido, a galera entrou no personagem, sentia medo, foi um jogo que era praticamente... Você não tinha um combate. O jogo de terror, pra mim, ele tem que ser um jogo de investigação. Que a galera vai trazer ali pra sua mesa a linha de raciocínio, o que é aquela pessoa ali. Claro, obviamente, todo jogo a gente quer ter aquela parte do combate e tal, porque faz parte, e isso diverte também. Mas, cara, a parte da investigação sempre me trouxe bastante estímulo na hora de jogar esses jogos assim, e é o que mais me atrai pra isso. E foi o meu primeiro jogo de terror jogado. Então, fica a dica pra quem quer dar uma pesquisada aí, Parasite Eve. Cara, é maravilhoso. Isso saiu, inclusive, uma adaptação pra ele na Dragão Brasil, há muito tempo atrás. A gente se baseou o jogo naquela adaptação e foi muito bom. Eu aprendi mais sobre mitocôndrias com esse jogo do que na aula de biologia. Porque nas aulas de biologia tinha várias coisas assim, né? É óbvio que ele viajava, né? Mas assim, ele tinha um pouco de fundamento no científico, né? Mas tinha depois o resto era a viagem, né? Aí já era piração. Cara, o primeiro jogo de terror que eu joguei, eu tô em dúvida aqui qual que foi, mas provavelmente deve ter sido o Resident Evil, porque eu não considero Doom de terror. Apesar de ter uma temática de terror, era muita ação. Doom pô. Tudo bem. Mas jogando numa mesa de RPG? Não, mesa de RPG, cara, o primeiro RPG de terror que eu joguei foi o Vampiro a Máscara. Mas o que eu mais joguei, de fato, foi Vampiro e Mago. Lobisomem eu joguei muito pouco. Changeling, o antigo, eu joguei uma vez só e não curti. Changeling também nunca foi minha vibe. Não, porque eu acho de todas, Changeling não era aterrorizante, ele era melancólico. Ele tem uma vibe muito melancólica. A vibe dele é que você foi um ser mágico, extremamente poderoso, está preso num corpo que está definhando cada vez mais pela banalidade. E você tá deixando cada vez mais de ser um ser férico, se tornando mais um ser mundano. E você meio que luta com isso, mas é inútil essa luta. Então eu achei muito deprê, cara. Eu falei, não, cara. Cara, mas se você for olhar todos esses jogos assim, quando você joga com alguma criatura, é depressivo pra caramba. Falando sobre jogos depressivos, e aí eu quero falar é praticamente uma lenda dos jogos, né? Eu só fiz a ficha do meu personagem e eu tinha um amigo que mestrava, mas é Aparição. Lembra disso? Cara, eu não joguei Aparição, mas acho que ele nunca veio pro Brasil, né? Ou ele veio? Nunca veio, a gente teve... Não, nunca veio. O que tinha na época era uma tradução que você encontrava... livre. Mas falaram pra mim que era bem pesado, que um jogava com o fantasma e o outro com o obsessor. A versão maligna desse fantasma, né? E, cara, era bem bizarro. Que você tinha que ter um mote, né, pra te prender ao mundo, né? E aí toda a história do seu personagem girava em torno daquilo.
E o quanto que aquilo influenciava a sua vida, quer dizer, a sua não vida, né? Cara, era bem bizarro. E aí tinha eu não era o meu personagem. Como eu só fiz a ficha, e na época foi assim, tipo, uma vontade de jogar e não aconteceu. Eu lembro da história de um dos personagens, que não era o meu, que ele era um soldado que morreu numa guerra, e a alma dele ficou presa no marco da guerra que foi montado nos Estados Unidos, em homenagem aos soldados que morreram na guerra. Era um jogo ambientado nos Estados Unidos. E aí ele circulava por aquilo ali e pelas famílias dos mortos e tudo mais. Cara, nossa, e mostrava tipo quanto a história dele tava montada tudo de como ele morreu e como que ele não queria estar na guerra e parará, todo o rancor daquilo. Mano, eu me sentia muito mal, assim, pela história. Aquele jogo realmente me dava medo. Mas confesso que era bem, assim, ele era uma lenda porque a gente, tipo, não conseguiu jogar, mas, nossa, cara, era bem pesado. Teve um jogo que um amigo meu narrou, por incrível que pareça, ele usou um sistema que não é feito pra terror. Mas ele conseguiu, mas é uma das histórias mais aterrorizantes que eu joguei. Ele fez uma de apocalipse zumbi, usando aquele sistema ação, lembra? Que é uma espécie de D20 moderno. Lembro. Que a Dragão Brasil trouxe. Aí a gente jogou nesse sistema de apocalipse zumbi, mas a gente tava jogando com nós mesmos. Caraca, que maneiro. As situações estavam tão perturbadoras que, só pra deixar claro, eu sobrevivi. Então, eu consegui sobreviver, mas, cara, só pra você imaginar, tipo, você tá indo pra algum lugar e quando você for, tipo, cara, aquela rua tá tomada de zumbi, então, tipo, não tem a menor possibilidade da sua família ter sobrevivido. Você começar a pensar friamente em coisas que aconteceriam se caso estourasse um apocalipse zumbi aqui, né? Tipo, imaginar tuas famílias, amigos, foi uma sensação muito aterrorizante. Foi difícil a gente pausar e não ficar de boa depois. Porque você faz escolhas difíceis, né? E aí você trazer você pra isso, nossa, você... E assim, óbvio que a gente tava extrapolando pra uma ficção, mas sim, haviam situações em que, tipo, teu melhor amigo foi infectado. O que você faz? O que dá pra fazer, né? Não vamos falar sobre o que faríamos se seu melhor amigo fosse infectado, mas é o que dá pra fazer, né? Não, assim, você pensa em amigos, familiares, mas não tipo, não que aconteceu essa coisa na cena, mas tipo, teve situações em que simplesmente seu amigo falhou num teste, sofreu um montinho de zumbis e nada que você pode fazer, filho. Então foi muito tenso nesse sentido. É uma experiência que eu não repeti. Uma vez. Eu não, sinceramente, nem recomendo vocês tentarem fazer isso, porque a possibilidade de dar merda é grande, porque... Rola uns gatilhos, né? Além de rolar uns gatilhos, o que a gente tem que tentar em mente, né, já passando aqui para a parte das dicas, vocês têm que levar em consideração que o consentimento tem que ser o primeiro lugar. Quando a gente fala de narrativa de terror, a gente está lidando com medos primordiais. É difícil não misturar os nossos medos com os medos do personagem. Por mais que você esteja jogando com Leo S. Kennedy do Resident Evil, que é um super policial, ultra corajoso e tudo mais, e extremamente habilidoso, ainda é o Paulo Weber usando a ficha dele. Então, o Paulo tem os seus limites, apesar do personagem ser mais heróico. É a mesma coisa pro teu personagem. Se você tem alguma fobia, você não vai querer ver isso num RPG que não tem a mesma temática sendo de horror. Todo mundo tá de tarde, em volta de uma mesa, rolando dados, bebendo, conversando, rindo, entendeu? A gente às vezes se propõe numa temática, mas a gente tem que também levar em consideração que o RPG também tem que ser divertido. Às vezes a gente se diverte com o limiar do horror, com o terror. Aquela tensãozinha gostosa do cinema, quando aquela experiência acabar, ufa, acabou. O horror acabou na mesa. Mas o objetivo é de não sangrar. Então eu te recomendo se você for narrador e quer narrar uma proposta dessa, converse individualmente com cada um dos seus jogadores. Ou então, se vocês ainda sentirem travados, uma pessoa que você não conhece muito, existe no RPG aí na internet um questionário de consentimento. Quem trouxe isso muito foi o Cult, né? Divindade Perdida, um RPG de horror bem pesado. Então, assim, ele já tem ali a lista de consentimento. Então, ali você vai saber qual é os limites de cada jogador seu. Se o cara tem aracnofobia, por que tu vai botar uma aranha? Se o cara tem clorofobia, por que você vai botar palhaço, assassino? Eu acho que tem outras formas de você trabalhar o horror que não seja o medo do jogador. Trabalha o medo do personagem.
e não o jogador. Se o jogador... Lembrando isso, inclusive, cara, porque o medo é uma parada que é incontrolável, tá? Sim. Tipo, quem nunca, descobriu um medo de altura quando tava no alto de uma escada? Ou talvez, vou numa montanha-russa, vai ser muito divertido. Descobriu que foi a pior sensação da sua vida. E coisas do gênero, às vezes você não consegue controlar. E talvez ali no meio de um jogo pode estar acontecendo de uma forma meio descontraída e depois isso se tornar um problema. Então, eu vou te falar, eu tô desenvolvendo um medo muito grave, que é um medo de quando a minha cachorra fica com cara de pica-pau maluco. Que ela agarra na mão e morde. E realmente você fica com medo, porque ela fica muito cara de psicopata. Não. Então, assim, eu tenho... o jogador pode ter essa trava, então converse muito com o jogador. Agora, jumpscare. Cara, se a galera não curte, pra que tu vai fazer? Do nada, você tá narrando ali na boa, e do nada dá um gritão. Ah! O cara, mano, volta e cai pra trás. Às vezes a pessoa tem um problema cardíaco, você não sabe. Sim. Tem que então... entender como é que a tua mesa tá funcionando. Então, quando são seus amigos que você já conhece, ok. Mas não, de repente você tá começando uma nova mesa. Às vezes, cara, você nem conhece. Eu fui descobrir uma fobia de um amigo que eu conheço há 20 anos e não sabia que ele tinha essa fobia. Então, às vezes, até a mesma pessoa que tá no seu convívio, você não conhece ele inteiramente. É verdade. Então, assim, é importante. Tem que ser conversado. É importante. Sobre uma fobia de um amigo, eu não imaginava mesmo que ele tinha essa fobia. Eu já conheço a ele de décadas. Então é importante você saber dos limites de cada pessoa. Isso é pra qualquer gênero de horror ou terror. Outra coisa, terror não é desculpa pra você ser babaca. Olha, esse ponto aí, vamos lá. Eu quero falar pro próprio Paulo, tá? Não faça meu personagem morrer. Não me deixe com medo. Porque no último jogo, eu passei o jogo tenso pra caramba. Assim, cara, o Paulo vai me ferrar no final do jogo. Ele vai me ferrar no final do jogo. Ele vai me ferrar no final do jogo. E ele fez isso. Isso não é verdade. Eu não tenho perseguição contra nenhum jogador. Eu odeio todos eles de forma iguais. Entendeu? Zoeiras à parte. Mas sério. Vou amarrar aqui um psicopata que vai fazer uma cena de violência contra a mulher. Mano, por favor, né? Vou dar um estoguro aqui. Em pleno 2022, tu quer meter uma cena dessa? Não precisa. De repente, se você quer citar... Não precisa. Cita. Não precisa descrever. Eu vou te falar uma coisa. É mais aterrorizante você não ver do que ver. A situação é muito mais aterrorizante quando você fica no campo das ideias do que de fato você descrever. Outra, se os jogadores têm algum problema com gore, não descrevam. Eu sou uma pessoa que não gosta muito do gore. Tanto que eu não consigo assistir animes, coisas do gênero, assim. Eu até tentei, me esforcei bastante pra assistir Attack on Titan. Eu acho que é uma temática muito legal, a história tem uma trama muito interessante, mas eu travava no gore. Tem gente que vira pra mim assim, pô, mas é tão leve o gore deles, pra mim já me travava. Sim, cada um tem seu limite. Pra mim, como o Marcos falou, pra mim é muito leve. Pra mim o gore já, bem incômodo é o Hellraiser e é o intolerável Albergue. Não dá. Albergue, eu não tanquei aquele filme, pra mim não. Não, por exemplo, eu já não gosto de filmes, nada contra quem gosta, tá? Até tem um filme que eu gosto bastante dele, mas eu não gosto do filme do Tarantino, conta dos banhos de sangue. Não é minha praia, nada contra a narrativa dele, nada do gênero. Inclusive, eu acho que ele deve ser realmente genial, mas por conta da situação, eu não curto assistir, porque eu acho que é exagerado demais. Tem outras coisas que pra mim fica mais leve, mas de assistir, talvez uma ideia de um terror psicológico é bem tranquilo. Tem um filme que eu assisti há um bom tempo atrás, chamado O Ritual, com a pessoa que mais me causa medo no mundo, que é o Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins, pra mim, ele é a pessoa que mais causa pânico só de olhar pra ele. Porra, então foi mal pras figurinhas do Antônio. Eu sou um cara que explora uma figurinha dele, né? Principalmente quando eu venho falar alguma coisa maligna que eu fiz, eu fico... Cara, ele é terrível, cara. Qualquer filme dele nesse gênero. Um ator ele é fenomenal, Sensacional.
E esse filme, ele é muito... cara, ele tem uma pegada muito inspiradora pra você fazer um filme de terror só no subentendido. Cara, você que quer se inspirar numa aventura pra que cada um dos jogadores pense em uma coisa diferente do que tá acontecendo, assista esse filme. Cara, na boa. Se eu não me engano, ele ainda tá disponível na Netflix. Eu assisti ele já faz um bom tempo, que eu aluguei ele na Blockbuster. Já tem um cadinho de tempo. Mas eu revi ele É um filme de terror que eu consigo assistir, porque ele é um terror subentendido, e é fenomenal. Não vou contar nada, nem sinopse, nem nada do gênero, mas ele é maravilhoso. E nem quero dar nenhum tipo de spoiler. Tu já assistiu esse filme, Paulo? Esse Ritual não, assisti um outro que é tem o mesmo nome, né? Aqui no Brasil, que é o Ritual de 2017, que até eu tentei trazer a ameaça no último Covil, mas não foi votada. E fora esse filme, eu gosto muito de séries que tenha a temática estilo Supernatural. Porque já é um horror mais brando, né? Porque é uma série de TV, então a gente não pode exagerar, né? Exatamente. Então, naquele nível Supernatural, é um horror mais aventureiro, aí eu aceito de boa. Sim. Tem episódios dessa série que eu acho, assim, são episódios primor, sabe? Na primeira temporada tem o episódio do Endigo. Mano, se eu gosto da lenda, recomendo um filme que eu também tentei trazer no Covil, que é o Espíritos Obscuros. Veja. Cara, aquele episódio... Não, mas vou te falar o porquê que o Endigo ele é maravilhoso. Eu vou falar por que aquele episódio de Supernatural é maravilhoso. Primeiro, porque Supernatural na primeira temporada, o orçamento deles era baixíssimo. Eles não conseguiam fazer quase nada de horror. Eles pagavam o cara da maquiagem com salgado refresco. Exatamente. Então era uma parada bem simplória. E o Endigo, em momento algum você vê ele. Você só vê silhueta dele. Cara, é maravilhoso. Então, como ele causava horror. Acho que no finalzinho do episódio aparece a maquiagem dele e aí você vê, uma merda. Porque era bem baixa renda. Era o que tinha pra hoje. Era o que tinha. Mas, cara, você passou o episódio inteiro com aquela parada na tua cabeça. Você, caraca, deve ser muito maneiro. Então, o terror que gera disso é muito melhor do que quando você vê de fato ele. Então, você só via a silhueta, via ele de costas, via coisas assim do gênero. Então, é um episódio maravilhoso também. Acho bastante inspirador pra você. De repente, cara, quero tentar uma narrativa de terror aí rapidinho e vou pegar ele dessa forma. Assim, eu ainda pretendo trazer é porque eu tô na esperança de que eu tenho muita esperança que ele tá fazendo um bom hype lá fora. Legal. Eu quero muito fazer na pegada do Hunter. Eu sei que aqui no Brasil tem o Ordem Paranormal, que também tem essa pegada. Só que pra mim, eu quero muito sair do sistema D20. A gente quer explorar algumas coisas. A gente quer explorar outras coisas. Eu ainda não li o Ordem Paranormal. Sei que é um jogo muito bom pelas pessoas que trabalharam nele, eu gosto do trabalho deles, mas eu acho que é algo que o Igor narraria. O Igor gosta mais dessa pegada. Sim. Ele tá devendo falar pra gente como é que ele vai trazer um jogo de RPG de terror pra gente. Além do mais, vou te perguntar uma coisa, Marcos. Você jogou Mundo das Trevas, no caso, né? Joguei. Você chegou a jogar, digamos, a 4ª edição, que as pessoas chamam hoje de Crônica das Trevas? Você não. Pulou essa total, né? Pulei. É após a guerrena, isso tudo, né? Não joguei. É um reset, o que originou do reset. Não, eu não gostei. Não gostei da temática. Até porque eu sou muito fã. Mas você não leu e não gostou ou você já jogou? Eu li. Eu li, não. Eu peguei assim, tipo, vou dar uma folhada do que aconteceu. Não peguei pra ler tudo, não. Quando eu já vi assim, tipo, morreu clãs. Tem algumas coisas que chama pra isso, mas não é. E aí, tipo, cara, foi assim, tipo. Eles quiseram dar uma história pós tudo aquilo e não deu certo. Tá. Então, tentaram transformar, na verdade, num Call of... eu acho que foi. Então, eu me comprometo aqui que eu sou um dos 5 do Brasil defensores desse sistema. Desse cenário. Eu gosto bastante. E um dia vamos fazer um dossiê, tipo assim, me convença que mude a minha cabeça pela tua GURPS. Eu vou fazer um de storytelling também aqui. Mas, cara, o que eu mais gostei do storytelling é o seguinte, no V3, no caso, né, no Vampira Máscara terceira edição, e os seus derivados, o metaplot, ou seja, o cenário, é maravilhoso. Nós dois concordamos com isso. Sim. Maravilhoso como foi construído.
Mas ele, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele é uma âncora pra qualquer coisa nova. Não digo isso pela questão dos criadores, mas pela questão da galera do fandom. Se não fosse exatamente como era, acho que eu já até falei isso aqui já. Não fosse exatamente como tava ali, no suplemento tal, a galera já torcia o nariz. Então, então ele dava pouquíssimo espaço pra você criar suas próprias histórias. Cara, eu quero parafrasear alguns grandes narradores que falam isso, e a gente também já replicou essa frase algumas vezes. Tudo que você faz engessado não diverte. Tipo, caraca, eu quero fazer eu quero fazer um soldado Rambo, eu quero fazer o Rambo. Então o Rambo, ele vai ter a flecha que explode, ele vai ter o facão, vai ser XYZ. E ele tem que conseguir fazer tudo aquilo ali e pronto, acabou. Puta, não tem um ponto suficiente pra isso. Whatever, vou ter que dar um jeito dele fazer aquilo ali. Cara, se você acha que tem que ser daquele jeito, tudo que tem que ser nunca dá certo, nada dá certo. Então, tipo, você tem que ter a interpretação das pessoas que estão jogando, você tem que ter a interpretação de quem tá narrando, quem tá trazendo a proposta da história, que isso tem que ser o carro-chefe, o que vai divertir a minha galera. O que vai me divertir como narrador e o narrador tem que se divertir, quais são as dificuldades que eu vou colocar pra esse povo, né? Sim. E quem tá jogando é como que eu me divirto criando essa história junto com ele. Sim. Mas assim, o fandom é muito engessado nesse sentido. Então assim, pra mim, quando falaram pra mim, caraca, aí, vamos destruir tudo, vai ser Gehenna, vai ser Apocalipse, vai ser Ascensão, vamos destruir tudo, vai ter o Apocalipse de tudo isso aí, né? E vamos rebutar, criar tudo do zero. Pô, ao mesmo tempo eu fiquei, caraca, mas peraí, não tem mais na sombra? Eu fiquei pensador, não tem na sombra. Claro, não tem na sombra. E aí eu fiquei assim, pô, não, agora vão ser só 5 clãs, só vão ser 5 tribos, 5... caminhos de mago, né? Que eles falam de senda, né? 5 sendas de mago. Só. Inicialmente eu também torci o nariz, mas depois que eu vi a proposta é o seguinte, cara. O terror, ele tá na parte de você não conhecer. Inclusive, não conhecer a tua própria origem. Haviam 5 facções de vampiros que cada um trazia pra si a mitologia da criação. Então você não sabia qual era a verdadeira. Ou seja, dava pro mestre, mano, decida qual que é a história oficial. Você pode dizer que uma delas é oficial ou nenhuma delas é. Cada um acredita na sua. Porque na própria mecânica do jogo, os vampiros muito antigos, a potência de sangue deles era tão grande que eles tinham que entrar em torpor. E toda vez que eles voltavam do torpor, a memória deles estavam confusas. Ou seja, eles não mais lembravam. Quanto mais antigo menos confiável era a memória do vampiro. Tipo, muitos enlouqueciam. Então, mas concorda que isso tem a ver com a narrativa de quem tá na mesa? Sim. Vamos lá. Vamos trazer isso pro Malkavian lá da vida. Sim. O cara pode dar uma interpretação do que o Malkavian era do jeito que ele bem entender. O La Sombra, manipulativos, caramba... Ele pode também dar a interpretação daquilo que ele quer pra si e quer pra quem ele tá manipulando ali naquele momento. Ou aquela tal da nobreza do Ventru. Fora, eu consigo falar com um pouco mais de propriedade de vampiro e de lobisomem, porque foram os que eu mais joguei. Mago, eu joguei muito pouco e... Mago, acho que eu joguei mais mago do que vampiro. Não, eu joguei muito pouco. Joguei uma ou duas sessões. Na verdade, minto. Joguei muito vampiro e narrei muito mago. Cara, eu tenho uma vontade muito grande de ter uma aventura de mago completa, assim, porque, tipo, além de ter sido decepcionante a que eu joguei, eu acho que eu não consegui trazer o que eu queria, e foi estranho, assim, o jogo. Eu acho a história deles maravilhosa. Mas falando, assim, um pouco sobre, tipo, a narrativa do que dá, você tem diversos tipos de pessoas que pensam de forma diferente, e a gente pensa o seguinte, o vampiro, vamos lá, né? O cara tá em Nova York. Fugiu o nome a Camarilla, né? De Nova York. Cara, quem vai garantir que uma Camarilla em Nova York vai funcionar da mesma forma que em Londres? Já que a sociedade muda. Então eles têm que se adaptar ao que tem da sociedade. Sim, mas também. O cara chatão no fandom. O príncipe de Nova York é aquele tal que ele viu no romance. Toda ali o Celestial é o tal clã, qual é o personagem do tal clã. Então eu posso dar uma dica pra galera de verdade? Não joguem com essas pessoas. Foi o que eu fiz.
Mas Foi não que eu fiz. joga. Eu parei, eu tipo assim, cara, eu só vou me divertir sinceramente com esse universo quando eu criar e jogar com pessoas que o abismo, né, que é o meu mundo, digamos, o meu cenário dentro do mundo das trevas, foi resultante disso. Foi tipo, cara, eu selecionei uma galera que é legal, que é mais mente aberta, ou que não conhece cenário. Então, tipo, eu tava trabalhando com uma tela em branco, eu diverti. Eu respeitei o cânone, mas eu dei os meus pitacos nele. Então, como a mesma coisa que eu faço com o Tormento. Eu tenho um cânone, que é o livro, tá no nível básico, mas pra mim, em Sambud existe uma cidade chamada Luminari, que foi eu que criei. Não tá lá no mapa, mas é a minha contribuição pro cenário. Exato. Então O que você pode trazer pra transformar a sua história numa história interessante? Cara, não, vai influenciar. Você vê lá a galera de Tormenta, eles têm a vontade que a galera crie, até numa mensagem que a Karen Soarelli colocou lá, assim, cara, a gente quer ver lá o multiverso de Tormenta, o que você inventou pra esse mundo, sabe? Tipo, não é porque tá acontecendo na minha mesa de RPG uma situação desse gênero que na sua tem que acontecer da mesma forma, sabe? Tipo, caraca. Primeiro que a gente não tá sendo patrocinado por eles por isso. Segundo, a gente vai criar o que a gente tem de material pra gente, pra o que diverte a gente. Sim. Então, se você tem vontade de se divertir com o jogo, faça da forma que você se divirta. Agora, eu acho que a gente foca muito nisso, mas eu quero falar muito da essência do jogo de terror, sabe, Paulo? Porque eu acho que a gente... Aqui, o que pode inspirar a gente a jogar um jogo de terror, né? O que traz... Porque às vezes a pessoa fala assim, tipo, não, eu quero assistir um filme de terror porque eu gosto de sentir medo, ou porque eu gosto daquela sensação, ou eu gosto de alguma coisa assim do gênero porque o misterioso, o sobrenatural me encanta. Mas assim, o que já te inspirou, o que pode inspirar as pessoas e o que a gente pode trazer isso para uma mesa. Cara, isso muito flerta com o jeito que eu crio histórias de terror. Sim. O que eu geralmente me inspira bastante é música e conteúdos derivados. Eu, como um bom batedor de cabeça, né, um headbanger, eu curto muito rock, então rock me inspira bastante, principalmente o rock mais pesado, Sim. essa temática. Mas assim, filmes, quadrinhos, tudo isso pode te influenciar. Filmes, a estética de filmes é legal, mas o que é mais interessante que você entender é que leia conteúdos de terror, porque isso vai melhorar a tua narrativa. Então, assim, quanto melhor você for descrever, melhor vai ficar a sua narrativa. E uma técnica de narrativa que você deve aprender também é que você deve mostrar, mas não contar. Então, assim, quando você estiver falando, vamos dar um exemplo. Um inimigo que está sendo enfrentado é um tigre. Então, você não fala que vocês encontraram um tigre. Você está contando que você está vendo um tigre. Descreva o tigre. Assim, em frente a vocês está uma grande fera, com os dentes afiados. Ela possui olhos de predador. Sua boca está sedenta, por não comer há dias. Sua cauda balança, seu corpo está prestes a dar um bote. Suas garras afiadas está afundando na terra, sedento para sua carne. Essa descrição, você tá... Cara, o cara faz, meu irmão, o que é isso? São tigres, são leão, são monstros. Cara, por mais que você saiba que é um tigre... Sim. Você descrever a sensação de que você vai ser devorado é aterrorizante. E outra, no terror, trabalha com os outros sentidos. Descreva o cheiro, a sensação que o personagem está na pele, se realmente está frio. Por exemplo, tem uma lenda que quando tem um fantasma, o lugar fica mais frio. Então descreva isso. De repente o ambiente ficou mais frio, as velas tremularam a ponto de se apagarem. Então, o segredo tá tu caprichar na narrativa. Mas Paulo, mas eu não sou bom de improvisar. Cara, escreve e tenta ensaiar. Geralmente nas aventuras prontas, a gente tem um bloquinho ali do que você, geralmente com até uma outra cor, do que você deve narrar para os jogadores. Usa a mesma técnica. Escreva a cena como o que você quer que os jogadores vejam. Eu tenho um exemplo, eu tava vendo uns canais de algumas pessoas esses dias, pegando até mesmo a temática de Tormenta, como que o rapaz estava descrevendo quando apareceu dos insetoides lá. O mais basiquinho é o... Tá falando que é da Tormenta? De Tormenta, O Trikill. O Trill. Cara, quando ele descreveu
aquela criatura, eu falei assim, caraca, tipo, ele realmente trouxe, assim, uma outra interpretação. E aí, quando ele tava descrevendo, ele trouxe uma sensação, assim, do tipo, caramba, de aquela criatura ser muito maior do que o grupo inteiro. Eu achei aquilo fantástico, sabe por quê? Porque numa... E ele tava lendo, tudo bem, ele tinha uma boa dicção, ele conseguia ler bem. Isso é essencial nessas horas. Até mesmo pra você dar imersão pras pessoas. Mas, cara, ele não tentou fantasiar, ele escreveu do próprio punho aquilo que ele queria descrever. Isso foi fantástico, porque trouxe uma imersão pra coisa. Eu que tava só ouvindo, imagina pra quem já tava envolvido na história. Eu tava vendo só um corte deles. E é muito legal você ver essa imersão. Eu vou ficar devendo o nome do canal, porque eu achei eles muito bons. A gente vai botar aqui na descrição. Depois a gente joga na descrição. Quando for pro YouTube, vai estar na descrição. Fica tranquilo. Legal, eles são muito bons. E, cara, essa intenção de trazer isso para as pessoas é o que torna uma história interessante, né? Porque, às vezes, eu vou lembrar daquela série de The Big Bang Theory. Eu morro de tédio de ver como que eles jogam RPG na série. Ele é pra ser zoado, ele é pra ser uma comédia. Obviamente eles não vão retratar como é que é, até porque as pessoas não, eles tudo que é nerd eles tratam de forma bem zoada, bem caricata. Mas é legal você ver assim, tipo, aquela diferença de alguém que tá envolvido com algo, sabe? É a mesma coisa que você vê uma narrativa de algo, né? Eu tenho ouvido muitos audiobooks e tem algumas pessoas que narram esses audiobooks que eu já virei fã mesmo. Tem uns caras que são muito bons. Eu vou pegar aqui até, por exemplo, o que eu estou ouvindo mais recente, o Dragões do Éter, Coração de Neve, o volume 2 do Dragões de Éter. Cara, não tenho o que falar sobre esse livro, porque o autor, ele é fantástico. Eu tô tentando pegar aqui o nome do Dracon. O Dracon. Caraca, ele é muito bom escrevendo. Ele traz aquela mitologia dos contos de fada de uma forma muito interessante. Eu achei fantástico. Mas o narrador dessa história, ele dá uma imersão, que é o Hermes Baroni. Mano, esse cara, ele traz uma imersão na fala dele que é fantástico. Isso eu tô vendo no Storytel. É um aplicativo de audiobooks que é muito bom. Eu recomendo pra quem quiser. Não é propaganda, mas recomendo pra quem quiser olhar. Poderia ser Storytel. Poderia ser Storytel, mas não é. Por enquanto é só uma de graça. Cara, e esse cara é fantástico. Ele traz uma imersão e ele narrou algumas histórias do Dracon e também algumas do Caldela. Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, sabe? Tá, Já tem outros que eu não vou citar os nomes, que eu já não gostei tanto. Tá, beleza, mas assim, qual é a sua dica no caso? Cara, a minha dica pra terror, o que me interessa no terror? E junto com a minha dica, eu vou falar de uma mesa que eu narrei de terror, que é Eu Gosto do Sobrenatural. Uhum. O sobrenatural me dá medo. Fantasmas me dão medo. Demônios me dão medo. Nenhum existe. Não. É assim, aquela sensação do terror disso me causa medo. Até porque aquela manipulação demoníaca, a sensação dos fantasmas, de que existe algo pairando por você, eu acho isso muito interessante. Eu não consigo ver filmes disso, mas eu acho muito interessante. É foda, é muito legal. Mas eu sou um ótimo leitor do gênero, tá? Gosto bastante. E acho que te assusta mais o visual do que a descrição, né? Sim. O visual me causa mais terror. Tá vendo? É uns limites. Às vezes o cara não se incomoda de falar, mas visual... Eu tenho um amigo que ele tem fobia em ver sangue. Ele vê sangue, a pressão dele já cai. Já vai pro lago. Não, faz parte. E aí, nessa narrativa, eu peguei uma história que também é uma outra coisa que me dá muito medo, e é um medo muito real, que são serial killers. Aqui em casa a gente tem um problema sério. Pra relaxar, a gente vê séries de serial killer. Pra mim, esse é o limite, né? Pra mim. Pro meu sobrenatural, como eu tava falando no início, eu adoro histórias de terror, um terror muito distante.
Mas serial killer, meu irmão, pode ser meu vizinho, aí eu fico muito noiado. Noiado. Tipo, por isso que eu não tô aqui em albergue, pode realmente ter uma galera rica aí, maluca, sádica, que fazendo esse Pode. Alguns lugares fazendo isso no leste europeu. Aí quando rola as paradas de, sei lá, de coisas que são na nossa realidade, tipo, tráfico humano. Eu sei. Isso realmente é bem bizarro. Não, eu sou muito fã daquela série Law and Order. Né? É muito mais fã da pior de todas, mas é a melhor, SVU. Tem um livro que desgraçou a minha cabeça por muito tempo, que é Precisamos Falar sobre Kevin. A Letícia falou disso aí também. Meu Nossa, amigo, não dá pra mim, não dá. Assim, caraca, é uma situação muito ruim, cara. O que faz? Tipo, você descobre que teu filho é um psicopata. Exatamente, Você só simplesmente não quer negar. Tu criou ele bem, tu deu tudo amor, deu carinho, coisa, mas o cara... Calma aí, que tem uma pessoa aqui ansiosa, que ouviu o nome dela já quer saber. Precisamos falar sobre Kevin. Nossa, muito bom. Ela tá falando, nossa, é muito bom esse filme. Ela falou do filme, porque ela assistiu o filme e o Paulo leu o livro. Mas assim, eu peguei uma história de serial killer e dei uma temática toda de uma narrativa de invocação demoníaca para uma mesa de umas 4 pessoas jogando. Já citei essa história aqui antes, mas eu vou falar sobre ela um pouquinho mais hoje, se vocês me permitirem. Nessa história, nós tínhamos uma delegacia de pessoas especializadas em investigação de crimes. E alguns crimes estavam acontecendo naquela cidade. Cada um pegou uma especialidade. Um era um detetive, outro personagem era tipo o forense, né? O investigador forense. Cada um tinha uma temática e um era, acho que um estudante, jornalista, algo do gênero. Não vou lembrar exatamente todo, não. Durante a investigação, durante tudo que estava acontecendo, eles estavam perseguindo uma série de assassinatos que estavam acontecendo em modos ritualísticos. E eu me inspirei muito em algumas séries, tipo Dexter, que pra mim é uma série muito boa. Pena que ela depois de algumas temporadas, ela desandou. Como qualquer série, que com muitas temporadas, ela dá uma desandada na história. Mas eu acho que a temática dela no início era muito boa. Me inspirei muito em jogos de horror que eu joguei, que eu mestrava, que eu lia muita mitologia sobre isso. Também eu gosto bastante de mitologias do gênero, né? De não somente mitologias cristãs. Eu pegava mitologia grega, egípcia, nórdica, orientais e dar uma miscelância nisso. E eu montei uma série de cenários, de ritualísticos dentro dos assassinatos. E eles passaram o jogo inteiro achando que aquilo ali era uma invocação de algum demônio que estava acontecendo, que tava não sei o que. Toda aquela parte ali da investigação tava toda voltada pra essa porra, quando no final das contas era um serial killer. E esse serial killer, ele simplesmente era um cara, um banana que... Banana, eu tô, tipo, obviamente com todas as narrativas que um serial killer tem que ter, mas ele tava ali, mas a imersão... Era um mero mortal, era um humano. Era um mero mortal. Mas que... a imersão, o medo deles entrarem num ambiente pra sentir alguma coisa, e eles só tiveram um nível de ação assim nos últimos instantes do jogo, porque a cada pista que eles iam conseguindo, a cada detalhe que eles estavam adquirindo, pra eles entrarem num galpão, levou quase tipo umas 2 horas pra eles tomarem a decisão de entrar num galpão, porque eles não sabiam como iriam agir. A descrição era toda deles. Eu jogando com vocês, vocês também fazem esses montes também. Vocês às vezes entram numa... O que aconteceu no último episódio de Luminária isso aí é constante, porque eles pegam um insight que eles têm, eles acham que é aquilo, e vamos dentro disso daí. E menino, eu piro batatão, tipo, cara, não é nada disso que eles estão pensando. E eles tomam um monte de tempão pra perceber que não é nada disso que tá fazendo. Apesar de que a última piração de vocês no Luminária, eu realmente queria ter tido aquela ideia. Não, foi. Realmente foi muito boa. Mas assim, mas você tá usando exatamente a técnica que eu falei, de tipo, mostre, mas não conte. Porque o serial killer, ao meu ver, ele é muito teatral, ele quer dar um espetáculo, pra ele a morte é um espetáculo. Sim, então ele faz de tudo é muito show pra ele, ele tem aquele muito do show, matar o show off dele.
O serial killer é aquele negócio, né? Ele acha. Ele pega aquele padrão. Ele acha que aquilo é uma arte, né? Sim. Algumas vezes. E eu peguei aquilo tudo como se fosse assim, tipo. O cara, ele agia de forma ritualística, se enquadrou naquilo forma, e ele realmente achava que estava invocando algum ser transcendental. E aí, por isso que eles tinham aquelas pistas, ele realmente tinha aquela sensação de que aquilo iria acontecer. E existe a frustração do cara que simplesmente enlouquece no final, e existe a frustração não, existe aquele plot dos jogadores que, tipo, caraca, cara, tinha mano, a gente passou o jogo inteiro aterrorizado, a gente não andou porque a gente tava com medo de agir e tal, e o cara foi muito legal. Bem, tem um narrador que, pra poupar o de chacota, eu vou chamá-lo de Igor Venderi. A gente não poupa nenhuma chacota do Igor, porque o Igor, ele é o nosso alvo de chacotas. Cara, o Igor, ele faz uma coisa extraordinária nas histórias dele de terror, que dava um cagaço da porra. Essas histórias de serial killer, às vezes ele pegava de fato casos reais. Assim, ele fazia, assim, inspirava assim, pô, e quando ele dava as pistas de fato eram notícias. Ou então ele criava notícia, tipo, ele estava ali, fazendo no editor de texto assim, criava, tipo, o Igor criava muito próprio. Tinha muita foto, coisa. Nada era muito grotesco, mas tipo assim, às vezes tinha um texto. Então aquele texto com aquela máquina de escrever. Pô, maneiríssimo. Tinha um texto com isso, né? Ele fazia isso, mandava, obviamente, não imprimir, ele mandava no celular, mas tinha, na barra aventura dele tinha um texto, né? Com aquela sensação de... Então realmente parecia que você era um policial recebendo, cara, olha só, né? Eu revirei aqui os documentos da polícia e tem aqui essa coisa e passava pra gente. Não, isso fazia... o segredo de uma boa história de terror também é trabalhar na imersão. Fazer, se você tiver tempo mais tempo na preparação, mais legal pode ficar teu jogo. Se você escolher imagens, o Pinterest dá muita ideia. Se eu tenho dificuldade de escrever, cara, pega uma imagem do Pinterest e tenta escrever com as tuas palavras o que você tá vendo. Você para jogos offline que você não vai precisar se preocupar com direitos autorais, você vai usar para inspiração, cara, cai dentro de alguma coisa que você vê lá, tipo, óbvio, dentro dos limites, a gente não vai procurar nada que seja bizarro e tal. Por isso que eu falei inicialmente aqui do limite de cada jogador. Mas entra no que você quer pra trazer a sensação. A descrição é ótima. Esse negócio de pegar notícias e saber como é que é a descrição. Porque a gente, por não fazer parte daquele meio, por exemplo, às vezes o jornalista ele tem uma forma de trazer a notícia para envolver, né? Às vezes não, ele tem, para envolver a pessoa que tá lendo sobre aquilo. Então você pegar aquilo dali te dá uma ideia para o mote da situação. E tem uma outra coisa também que eu acho bem legal, que eu usei num outro jogo que eu mestrei recentemente para um grupo que eu tava jogando antes do nosso grupo atual, que foi legal, assim. Infelizmente, no meio do jogo, eu me perdi um pouco. Eu fiz uma narrativa de 3 jogos, eu me perdi um pouco e o desfecho não foi legal. Eu não me senti satisfeito com o desfecho do jogo. Mas no início, a forma com a qual eu usei alguns elementos que ocorreram na história, quando o Papa João Paulo II tomou um tiro. O interessante também é isso, às vezes você pegar fatos e adaptá-los. Entendeu? Exatamente. Uma e coisa aí eu que contei a minha história dentro disso, foi legal. Sabe, um autor que eu gosto bastante que faz muito isso, cara, é o Dan Brown. Dan Brown, ele pega... Dan Brown faz, muito bom mesmo. Perguntas não respondidas da nossa história, fatos, assim, e ele cria uma história bem louca naquilo. E tem um livro dele, acho que é Símbolo Perdido, é o 3º livro que ele escreveu. Eu não lembro quais são os livros todos. Até o final, você fica na dúvida, será que realmente é sobrenatural ou não? Até o final tu fica na dúvida. Sim. Eu queria fazer uma menção honrosa de alguma coisa dele, porque o Dan Brown, ele tem ele tem uma coisa que eu gosto bastante, né? Aquela teoria da conspiração em tudo que tá acontecendo. Eu não sei se esse livro é essa pegada. Todos são. Todos são. Mas, cara, eu acho fantástico essa da teoria da conspiração em tudo que existe. Não, tem uma caneta virada do lado esquerdo da mesa que ela tá sozinha. Aquilo ali tem algum significado, tá apontando pra alguma coisa, sei lá. Algo do gênero, eu acho isso muito bom.
Eu gosto de botar coisas assim nos meus jogos. Fica a dica pra quem jogar com a gente. Mas assim, eu quero fazer uma outra menção também. O Simão perdido, agora confirmei aqui. Confirmou, né? A gente dá uns Google sempre na hora que dá. Mas eu queria fazer uma outra menção honrosa, porque de um anime, quero citar sobre um anime que trouxe uma narrativa diferente pra mim de horror, terror, que na boa, cara, é maravilhoso. Não sei se você já assistiu, Paulo, a gente não lembro de a gente ter conversado sobre, mas Jujutsu Kaisen. Sim, eu assisti, só que Jujutsu Kaisen pra mim não entra no campo de terror, ele entra no campo de shonen. Ele é um shonen, mas ele tem aquela pegada de usar o terror e o horror ali na situação. Não sinto isso. Eu acho, ele usa elementos sobrenaturais. Pra mim ele entra no mesmo plot ali do Supernatural. Usa o elemento pra uma aventura. Pra mim ele entra no mesma vibe do Yu Hakusho. Pra mim é a mesma vibe. Mas vamos pegar aqueles elementos ali das maldições e tentar criar uma história de terror baseada nisso. Cara, é uma parada que é grotesca. E tem 3 elementos ali na história que é fantástico, que são as 3 maldições baseadas nos terrores da natureza. Uma é baseada nas florestas, outra é baseada no mar, outra é baseada em vulcões. Na verdade, o Monte Fuji, né, lá no Japão. Baseado no terror da natureza japonesa. Cara, tenta imaginar quanto que as pessoas sentem medo de catástrofes naturais. Que isso é real. E transformar isso em algo místico e trazer pra uma história. Cara, quando eu vi isso no anime, eu não cheguei a ler o mangá ainda. Eu só tenho o Jujutsu Kaisen Zero, que inspirou o filme, que também, inclusive, eu achei fantástico. Quando eu vi isso trazendo pra uma história, eu falei assim, caraca, realmente, porque isso dá medo nas pessoas. Tipo, isso é real, isso acontece. E tem diversas catástrofes que aconteceram aí. E quem não se sente aterrorizado de entrar numa floresta à noite? Sacou? Tipo, nem precisa ser à noite. Eu lembro de um passeio que eu fui fazer aqui próximo de casa, que a gente foi pra um sítio e a gente passou numa serrinha, né? Numa serra pequena que tem aqui pra sair de uma cidade pra outra, que foi maior aventura, assim, do mato entrando dentro da terra. E eu lembro que a mãe do meu afilhado tava desesperada atrás. Onde que vocês me trouxeram? Que lugar terrível, não sei o quê. E era, 9 da manhã. Então você tem uma sensação do medo no que é natural, porque você nunca sabe o que esperar daquele lugar, daquele ambiente. E a gente não explora coisas desse gênero, só acha que o horror, o terror, só tá no que é sobrenatural e tal. Agora que a gente tá aqui entrando na nossa reta final do episódio, deu as nossas dicas aqui, falou, né? Mostre, mas não conte. A gente deu dicas de tenta preparar seu máximo, consiga, faz alguns itens que possa demonstrar para trazer para narrativa, para melhorar a imersão. E se você também puder, tiver como, tenta baixar umas trilhas sonoras de ambiente, sem vocal, só música instrumental, assim, de acordo com o ambiente. Ótima dica. Uma cena que vocês estão andando no esgoto, tenta som de goteira, cara, dá um clima aterrorizante. Entendeu? Alguns efeitos sonoros, tenta fazer algo, trabalhar com isso ajuda bastante. Eu vou citar um amigo meu que mestra assim, que é o Fabrício. Cara, o Fabrício, um dia que você puder ouvir isso aqui, ele hoje mora no Japão. Mas, cara, é fantástico. Ele consegue trazer essa ambientação muito maravilhosa pros jogos. E agora vamos tentar aqui elencar. Dá pra fazer um top 3 aqui de quais RPGs de terror que você mais gostou de jogar e qual um que você tá louco pra jogar e não jogou. Show, vamos lá. Eu tenho, assim, um dos primeiros que eu joguei, foi um dos primeiros que eu fiz ficha, mas foi um dos primeiros que eu joguei, é o Vampire Dark Age, da 3ª edição. O Vampiro Idade das Trevas, ele tem primeiro porque ele me lembra muito Entrevista com o Vampiro, então ele pra mim é uma inspiração por conta desse filme. Então pra mim ele entra como o primeiro, o top 1. Ele é o primeirão da lista. Outro jogo de terror que eu joguei, que eu gostei bastante, foi o Parasite Eve. Fantástico. Teve uma imersão da galera, todo mundo se entregou ao personagem pra fazer, foi fantástico. Você fez adaptação em GURPS, no caso. Uma adaptação em GURPS. Vamos lá. Agora eu vou dar uma de coisa. Se você não sabe usar um sistema, não jogue em GURPS, tá bom? De boa.
Não use. É verdade. Pra todo mundo que tem. Isso tem que ser uma dica Os real. três fãs de GURPS estão batendo na sua porta agora com sims e tochas. Cara, se você não sabe usar um sistema, não use GURPS, porque você tem que dar a oportunidade das pessoas fazerem algo. Então, GURPS é pra isso, é pra dar a oportunidade das pessoas fazerem algo. Então, use isso a seu favor, tá? E outro, eu quero citar também um jogo recente, Monstro da Semana. Esse você jogou ou você quer jogar? Joguei. Ah, desculpa, falei 3, depois eu vou falar um outro que eu queria jogar. Na verdade, já até falei. Mas Monstro da Semana, ele dá total liberdade para descrição do que você quiser, porque ele é muito raso em regras. Ele tem regras muito simplórias para fazer qualquer coisa. Porém, a descrição, a descrição, na verdade, né? Do que você vai trazer pro jogo é o essencial do jogo. Então, cara, é fantástico jogar nesse sistema. Eu vou montar alguma coisa dentro do sistema pra gente aqui. Eu vou trazer um jogo de terror no estilo que eu gosto para dentro do sistema de Monstro da Semana. Provavelmente vai ser um one shot ou alguma A gente até anunciou isso previamente, mas assim, em dezembro as mesas vão ter uma pausa e capaz a gente narrar alguns one-shots, talvez com até outras pessoas, ou com pouquíssimas, a gente vai jogar algumas one-shots com outro elenco, às vezes com até convidado de fora, e as mesas vão voltar em normal em janeiro, porque nesse período de férias, coisa assim, a galera viaja, fica mais tranquilo, a gente volta normalmente em janeiro, mas dezembro... Até para as pessoas se dedicarem à família também, sim, né? Sim. E assim, eu quero, então já que você já se propôs, então fique aí, eu quero jogar uma mesa de mago. Beleza. Se vira, monte uma. Já está pronta. Eu sei que você eu quero jogar, pronto e acabou. Já está pronta. A gente só precisa do elenco. Bem, é isso então. Seu jogo foi então Vampiro, Idade das Trevas, Parasite Evil, e o terceiro foi o Monstro da Semana. Monstro da Semana. Não, semana é o que você quer jogar ou Não. Monstro da Semana eu joguei também. Eu, na verdade, citei 3 jogos de terror que eu joguei que foram muito bons. E o que eu quero jogar é Mago Ascensão. Já jogou pra mim essa bomba. Se vira. O que eu joguei foi muito Vampiro à Máscara. Tanto que eu quero muito trazer aqui pro canal. O segundo de terror que eu joguei foi Mundo das Trevas, versão humanoide assim, com o cenário do Igor, que talvez em breve ele traga pra cá também, que foi bem aterrorizante, assim, e várias vezes a galera ficou meio noiada por essa pegada que eu falei do horror tá mais próximo de ser um assassino humano, mortal, assim. É uma pegada meio thriller com horror. E outro que eu joguei muito também foi Mago Cruzado dos Feiticeiros. O Mago versão Idade das Trevas. Ele não se passa na Idade das Trevas, Idade do Renascimento. Ele passa assim na no Renascimento. No Renascimento, bem depois. O que se tornaria a tecnocracia começou a surgir, que é a Idade da Razão. Sim. Então eu joguei bastante esses 3 cenários. E um que eu queria muito trazer, jogar vai ser narrar também, que é o único cenário que eu não explorei no novo Mundo das Trevas, que eu acho ele 1000 vezes superior ao antigo, é o cenário de Tindere os Perdidos. Tindere os Perdidos, porque o Tindere o Sonhar tem essa pegada muito melancólica de você ser uma criatura férica. O Tindere o Perdidos é o seguinte: uma fada te rapta, te leva pro mundo das fadas, você fica como escravo dela por um bom tempo, até o ponto do seu corpo se distorcer, se transformar quase com a essência do mundo férico, e quando você consegue escapar dessa entidade férica e voltar pro teu mundo, você já não é mais humano. E quando você chega lá e vê a tua família, tem um outro seu vivendo no seu lugar. Por isso que ninguém deu sua falta. Ninguém te procurou. Então então esse é o horror. De você ser uma criatura que foi um humano e hoje também é parte férico. E você se lidar, ao mesmo tempo, tentar voltar ao teu mundo, sem que as pessoas desconfiem, porque agora tem um outro igual a você vivendo, tua família, ou viveu sua vida, né?
Você pode voltar, Sim. tipo, o tempo das fases é diferente. Às vezes você foi raptado em 1800 e bolinha e você voltou pra 2022. É outro mundo. E você descobrir que um duplo seu viveu sua vida, aí que e teve filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tipo, teve toda uma Tem linhagem toda uma no linhagem. seu lugar e no nada um descendente da sua família vê você, tipo, meu tataravô tá aqui e tá bizarro, tem chips de servo agora. Então uma proposta muito aterrorizante, né? Então... Se você que tá ouvindo a gente e narra esse jogo, se quiser vir, entre em contato com a gente aí, venha satisfazer a vontade do Paulo, porque se depender de mim, Changeling não é a minha pegada, mas vamos procurar. Mas o meu coraçãozinho fica feliz só de narrá-lo. Se eu narrar um dia isso, tá maravilhoso, mas... E se você quer jogar, já que o Paulo quer jogar, procura a gente aí, vai ser legal. Então é isso que eu deixo, né? E esse tema vai voltar. Vai ter uma parte 2 também. O Igor tem coisas a acrescentar. O Igor tem muito a acrescentar sobre isso. Muito a acrescentar sobre isso. Mais uma vez eu quero falar que o Igor hoje ele trocou a gente por jogar RPG, que ele é uma pessoa terrível. Eu faria a mesma coisa se eu tivesse uma mesa hoje, mas não tenho uma mesa. Então eu não estou jogando RPG, estou aqui conversando sobre RPG, que é uma coisa que eu gosto bastante também e me sinto muito satisfeito. Mas eu quero agradecer, assim, esse bate-papo. A gente tem que falar de forma mais informal sobre isso, trazer um pouco mais do que a gente viveu. Interajam, criem um bate-papo com a gente também sobre. Quem quiser trazer sugestões do que conversar, a gente vai transformar isso em vários cortes para ser mais curto para quem vê isso pelo YouTube. E aí quiser pegar aquela temática ali, só um corte daquilo ali, falar, quero pegar aquilo como dica, de repente vale a pena e tal, como eles fizeram, legal. Outra coisa, eu perguntei no Twitter quais sim. os jogos que a galera recomenda, né, coisas que jogaram, que se divertiram. Não foram tantas pessoas que responderam, mas algumas responderam o seguinte. Uma delas falou sobre Call of Cthulhu. Tem um jogo sobre isso. Sim. São quantos aí? Eu não consigo pensar de cada Eu não conheço, sinceramente, mas um aí pode me convidar. Só entre minha mesa aí, beleza. E um que né, personagem vampiro, lobisomem que já suplicitou aqui. Um aí, uma alma desgarrada que eu li o Marcos aí, citou GURPS Horror. Eu não conheço. GURPS Horror. GURPS tem uma linhagem na terceira edição que ele vai jogando você, na segunda edição, na verdade, né? Que vai jogando você para vários temáticos. Eu tenho, por exemplo, livros do Fantasy, do Supers. Eu perdi, infelizmente, o meu de Martial Arts, que era uma temática filmes de Kung Fu, que era muito legal, era bem divertido. E o horror, ele é bem maneiro, porque ele traz regras muito legais para criar monstros e demônios e fantasmas, é bem legal. Eu tive acesso a esse livro, é bem bom. Certo. E o último aqui que eles falaram aqui, que é um sistema bem... Eu já ouvi falar dele, é o Terra Devastada. Cara, eu tava fazendo uma pesquisa, eu vi sobre e depois eu quero dar uma aprofundada nele. Bem, são esses que a galera trouxe. Valeu, legal. pessoal. Esse eu vou entrar porque eu achei bem interessante a temática dele. Quero agradecer a todo mundo que pôde assistir a gente, que vai indicar o Orla do Dragão para outras pessoas. E, assim, segue a gente nas redes sociais, dá um apoio divulgando a gente tanto no Instagram quanto no YouTube, principalmente, porque a gente tá querendo subir um pouquinho o nosso canal no YouTube e precisa de mais inscritos. Lá a gente traz um material já revisado para vocês pegarem o melhor do que aconteceu. Então fiquem à vontade para também dar sugestões do que a gente pode fazer por lá. Tem uma forma de conversar bem ampla. Se quiser jogar com a gente, se quiser entrar aqui com a gente e falar poxa, eu queria narrar uma aventura ou queria jogar uma aventura nesse estilo, gosto do que vocês estão trazendo, entra em contato com a gente pelo Instagram, fiquem à vontade. E muito obrigado pela paciência de vocês nos ouvir, né? E por último, não menos importante, podem também ajudar a gente através do Pix, né? Tem esse QR Code aqui que você pode fazer um Pix pra gente. Esse Pix ele vai ser direcionado pra gente comprar material para trazer narrativas, porque uma das coisas que o canal não quer fazer nunca é utilizar material que não seja oficial. Então é bem importante a gente ter essa contribuição. Obrigado e até a próxima. Até mais, galera. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.